Vamos nessa então, terceira parte da aula 8, vamos resolver mais um exercíciozinho, né? Diz o enunciado, na reação 3 de ferro mais 4 de água, formando uma unidade de Fe3O4 mais 4 moléculas de H2, a massa de hidrogênio produzida a partir da reação de 336 gramas de ferro é, ou seja, traduzindo a pergunta, se você colocar 336 gramas de ferro, quantos gramas de hidrogênio vão aparecer? Essa é a pergunta. E aí temos aqui como dados a massa molar do ferro e a massa molar da molécula de H2, tá? Muito bem. Gente, tenta fazer esse exemplo antes de mim, porque você já viu um exemplo parecido, tá? Tenta fazer antes e depois acompanha comigo se você, mesmo se você conseguiu, tá? Acompanha comigo o raciocínio para você reiterar as ideias importantes. Bem, assumindo que você já começou, vamos começar determinando a proporção em mol. Proporção em mol de quem? Bom, de quem é relevante para a gente. A gente sabe que a gente precisa de ferro e hidrogênio, então ferro e hidrogênio. A proporção em mol é entre esses caras. Mas tem água ali também. Eu sei que tem água, só que a água não é relevante para a gente agora. A pergunta não exige saber nada da água. Bom, a proporção é 3 mol de ferro formando 4 mol de H2. 3 aqui no ferro, 4 aqui no H2. Legal. Chegou a hora da gente converter essa relação em massa. A proporção em massa vai exigir usar as massas molares. Então, ó, 3 vezes 56 gramas por mol, ou seja, esse 3 multiplicando essa massa molar, 3 vezes 56, forma 4 vezes 2. Esse 2 veio do H2, aqui esse 4 está no H2. Fazendo a conta 3 vezes 56 e 4 vezes 2, você chega em 168 gramas de ferro, quando colocados para reagir, formam 8 gramas de H2. Tá? Portanto, é isso que está acontecendo. 168 desse formam 8 desse. Legal. E agora a gente vai para a regra de 3, usando as massas. Então, o que a gente tem? A gente tem 168 de ferro formando 8 de H2. Isso é a condição do problema. A gente conhece essa proporção. E qual que é a condição que a gente quer encontrar? A gente quer saber o que acontece quando é 336 de ferro. Quanto que forma de água? Então, se fosse 336 de ferro, quanto seria de água? Né? E aqui um negócio legal de você reparar, da linha de cima para de baixo, ó, 168 para chegar em 336 é o dobro. Portanto, 8 para chegar em x vai dobrar também. Portanto, a resposta x igual a 16. A gente já sabe isso de antemão. No entanto, vamos fazer a continha para você realmente confiar em mim. Regra de 3, diretamente proporcional, multiplica cruzado. Olha a multiplicação cruzada, ó. 168 vezes x, tá aqui, igual 8 vezes 336, tá aqui, 8 vezes 336. Passa o 168 dividindo, você chega em x, é 8 vezes 336, já estava assim, dividido por 168, foi o cara que passou dividindo. E aí, se você reparar bem, ó, esta conta 168 dividido por 336 dá 2. Desculpa, ao contrário, né? 336 dividido por 168 dá 2. Então, isso aqui no fundo é 8 vezes 2, que é 16. Resposta. Para você, quando você reage 336 gramas de ferro, você obtém 16 gramas de gás hidrogênio. Entendido? Então, feito, entendeu? Portanto, opa, eu voltei? Beleza. Na próxima aula a gente vai ver um tipo diferente de questão. É um detalhe um pouquinho legal. E aí terminamos a aula 8. Veja só que essa aula vai ser 2 palitos, né? Gente, até breve.